3 dicas para a vida espiritual. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, que fica lá no Velho Testamento, bem no início, no capítulo 14. Eu quero ler uns poucos versículos aqui e destes nós vamos meditar um pouco. Juízes, capítulo 14. Vamos ler a partir do verso 5. E à medida em que nós formos lendo, eu tenho certeza que Deus vai ministrar em nosso coração. Diz assim o texto: Sansão foi com seu pai e sua mãe a Tina. Quando chegaram às vinhas de Tina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias, voltou para casa com ela. E afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estavam o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco do mel, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado do mel do corpo do leão. Eu acho esse texto... Bom, a palavra fabuloso não cabe aqui, de jeito nenhum, porque isso não é uma fábula. Mas esse texto é iconográfico. Esse texto traz uma representação de tantas coisas importantes sobre as quais nós podemos falar, tantas reflexões que podem advir do que está escrito aqui. E talvez esta seja a razão do porquê eu garimpei aqui pelo menos 3 dicas sobre a vida espiritual. O Sansão é uma daquelas personagens da história bíblica, de toda a história bíblica, em que nós sempre ouvimos desde criança, não é? Quem nunca ouviu falar na história de Sansão? Quem nunca ouviu falar na história de um homem tão forte e que foi seduzido pela beleza de uma mulher e que essa mulher o traiu, os entregou nas mãos de seus inimigos? Quem nunca ouviu a história? Olha, Sansão é tão famoso que às vezes, para apelidar alguém de forte e bobo ao mesmo tempo, chama de Sansão. Esse cabo é um Sansão de tão forte que é. Ou então, quando facilmente enrolado por uma mulher, isso é um Sansão, se entregou a Dalila com a facilidade, né? Então, Sansão é uma figura iconográfica, é um ícone da história bíblica. Não só do Velho Testamento, mas no Novo Testamento. Enfim, a história de Sansão é uma história que nos traz muitas lições. E hoje eu quero pensar um pouco, pelo menos, sobre 3 lições que a história de Sansão traz acerca da espiritualidade. Mas antes, eu quero falar para vocês, só rememorar, porque eu sei que vocês sabem. Sansão viveu num tempo em que não existiam reis em Israel. A terra prometida já havia sido conquistada, como vocês sabem, e quem governavam eram juízes. E o Sansão era um homem desses, um homem muito importante no governo de Israel, né? E Sansão viveu num período em que Israel estava vivendo uma opressão muito grande dos filisteus. Os filisteus eram
um povo muito mal, digamos assim, para Israel, para o povo de Israel. E percebam, depois, se puderem, leiam toda a história. A gente sempre pensa em Sansão só em relação a Dalila, mas existem muitas informações nos meandros da história de Sansão que nos trazem uma formação muito sólida, muito forte. Então é muito importante estudar a história de Sansão, inclusive o Sansão histórico, não é? Com tantas coisas importantes. Mas o fato é que Sansão se interessa por uma mulher que fazia parte dos filisteus. Ela fazia parte daquele grupo, inclusive, se vocês forem ler no início, lá do capítulo 14, verão que quando Sansão chega todo animado em casa, pai, estou apaixonado, o pai dele diz assim, meu filho, tem uma mulher bonita do inimigo, né? Justamente do inimigo, a gente tinha que passar por isso. E eles, olha, eu estou me interessando por uma mulher e é essa que eu quero e vamos logo se organizar, porque eu quero que vocês vão lá e peguem para e os pais fossem tomar a mulher para o filho. Por isso que essa história ela narra o momento em que Sansão e seus pais vão até a vinha para encontrar com aquela mulher, a dita cuja, né? Pois bem, nesse momento da história ocorrem no plural algumas questões que apontam, a meu ver, pelo menos 3 grandes lições sobre espiritualidade. E por que eu falo de espiritualidade usando Sansão? Porque eu não sei se vocês se lembram, se não lembram, vão lembrar agora. A mãe de Sansão, ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. E Deus deu Sansão para ela como um presente. Sansão era filho de Manoá, que é da tribo de Dan. E a família de Sansão não esperava mais ter filhos, mas Deus deu como promessa. Agora, Deus deu como promessa para Manoá, mas deu também dizendo assim, olha, esse vai ser um guardado, ele vai ter um cumprimento espiritual muito grande. Ele vai ter uma vida de espiritualidade porque ele vai ser nazireu. Um grupo de pessoas consagradas ao Senhor. E há uma série de coisas que o nazireu não faz por conta da manutenção da sua espiritualidade. Por conta do compromisso que ele assume de ser uma pessoa espiritual, de ser uma pessoa santa, no sentido kadosh, separada para Deus. Pois bem, por isso que eu estou trazendo aqui essa ideia de dicas de espiritualidade com alguém que, em tese, seria um grande representante de uma vida espiritual. Vejam bem, a primeira coisa que eu vejo aqui, a primeira grande lição, a primeira grande dica, está no verso 5. Veja o que é que diz o verso. Sansão foi com seu pai e sua mãe, a Tina, já narrei os fatos. Quando chegaram às vinhas de Tina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Veja, ele estava chegando e um leão novo veio com cara de brabo para cima dele, com cara de brabo. E quando esse leão se aproxima dele, o texto diz, então o Espírito do Senhor o tomou de maneira, se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga o cabrito. Olha a primeira lição para manter a espiritualidade. Primeira lição, não subestime problemas pequenos. E saiba depender do Espírito Santo de Deus. Eu vou explicar isso aqui à luz desse texto. Imaginem que Sansão estava chegando nas vinhas de Tina e vem um leão novo. E esse leão vem rugindo para cima dele. Ele poderia achar tão bonitinho, era só um leãozinho. Era só um leãozinho novo. Não há nada demais. Sabe que um dos grandes perigos de uma vida espiritual
para uma vida espiritual, um dos grandes perigos para perder uma boa espiritualidade, às vezes você está tão bem, e vem um pequeno leãozinho, coisa pequena, e você subestima esse pequeno. Deixa eu dizer, os problemas precisam ser resolvidos enquanto são pequenos, porque depois de grande, depois que estiverem grandes os problemas, a sua dificuldade será superlativa. Presta atenção. Não subestime um problema pequeno. Um problema pequeno pode ser tão danoso quanto um grande problema. Às vezes, um problema grande, a gente dá uma atenção a um problema grande, mas ele nem é danoso, ele é grande. Mas às vezes nem tem tanto dano, nem gera tanto dano. Agora, há problemas pequenos que podem fazer uma vida espiritual escoar pelas mãos. Então, ouça o que o Espírito Santo nos diz essa noite. Cuidado com os problemas pequenos. Você se preocupa muito com o problema grande e se esquece dos pequenininhos. Mas os leões pequenos da nossa existência precisam ser rasgados ao meio enquanto são pequenos. Cuidado com os problemas pequenos que têm se achegado ao seu casamento. Cuidado com os problemas pequenos que têm se achegado no seu trabalho, na sua família, com seus filhos, com seu esposo, sua esposa. Os problemas pequenos, quando subestimados, podem ser uma fonte de grandes destruições. Destruições no plural. Agora veja bem, tudo bem, Josenha, eu vou me preocupar com os problemas pequenos que estão chegando. Mas, já que são pequenos, eu vou resolver com a minha própria força. Veja, não é porque o problema é pequeno que você tenha que se submeter a encará-lo sozinho. A encará-lo sozinha. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito. Aprenda a depender de Deus mesmo para problemas pequenos. Irmãos, os problemas pequenos, eles são uma grande oportunidade de aprendermos a depender de Deus. Eu vou contar para vocês uma história que eu estou me lembrando agora, que ocorreu há muitos anos atrás. Eu nem sabia que tinha essa história na memória e me veio agora porque quando fala de problemas pequenos e aprendizagem, essa pode ser uma boa ilustração. Eu tinha um relógio do qual gostava muito, muito. Eu tinha uns 15 anos de idade, mais ou menos, talvez menos que isso. E eu me lembro que eu estava deitado na minha cama, nós dormíamos numa espécie de bicama lá em casa, porque minha família sempre foi muito grande, e não podíamos ter um quarto sozinhos, então eram 2 quartos, um quarto para os homens e um quarto para as mulheres. 4 mulheres dormindo num quarto e 3 homens dormindo no outro. E eu me lembro que eu dormia no beliche de cima. E eu me lembro que, por alguma razão, eu deitado no escuro, eu mexi no relógio e soltou aquele pinozinho que mexe com a hora, sabe? Que dá corda. Aquele pinozinho caiu. E eu me lembro que naquele momento estava escuro e eu não podia acender a luz. Eu me lembro disso com muita clareza, porque o quarto não era só meu. E parecia ser uma grande bobagem. Eu podia deixar isso para o outro dia, mas eu me lembro que naquela hora eu fiz uma oração. Um problema desse tamanho, não era nada. E eu disse, Deus, me deu o mimo de achar esse pino aqui e agora. E eu fui apalpando ali e encontrei. E aquilo foi tão lindo e durante muitos anos, veja quantos anos isso já faz, isso me vem à memória agora. Durante muito tempo, isso foi um grande combustível para eu perceber que as coisas pequenas, elas podem ser fonte de um grande problema lá na frente, mas também pode ser fonte de grandes aprendizagens na dependência de Deus.
Escute o que eu vou lhe dizer agora e guarde no seu coração. O que há na sua vida que é tão pequeno que pode se tornar um gigante contra você? Ou que é tão pequeno que pode ser uma fonte de dependência ao Espírito Santo de Deus? Primeiro ponto, portanto. Primeira grande dica para manter a espiritualidade: não subestime os problemas pequenos e aprenda a depender de Deus. Segundo lugar, está aqui no verso 8, diz assim: depois de alguns dias voltou para casa com ela. Já voltou casadinho, né? Pois bem, ele estava voltando pelo mesmo caminho. E a Bíblia diz que, afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele um enxame de abelhas com mel. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Preste atenção. Segunda grande dica para manter uma vida espiritual intacta, para manter a sua espiritualidade, para proteger a sua espiritualidade. Mantenha-se no caminho, livre-se das distrações, livre-se das curiosidades. Não queira voltar e sair do caminho. Não queira sair do caminho para ver como ficou. Deixe no passado o que pertence ao passado. Ah, meu Deus, quantas coisas eu já perdi por curiosidade e olhar como estão as coisas do passado. Pare com isso. Deixe no passado o que pertence ao passado. O que aconteceu, aconteceu, esqueça. Sansão tinha matado um leão, lembra da história? Ele vai e se casa com a mulher. Alguns dias depois ele vem de volta, já casado. Mas por curiosidade, Sansão sai do caminho para olhar o corpo do leão que ele matou. Sabe que tem muita gente que perde a oportunidade de crescer diante de Deus porque sai do caminho por curiosidade para saber como estão as coisas que ele deixou no passado. Como estão as pessoas que ele deixou no passado. Como estão as situações? Escute, deixe no passado o que é do passado. Você agora é outra pessoa. Você agora tem outro comprometimento. Você agora tem outra realidade, outra vida. Não saia do caminho. Pare de curiosidade. E o interessante disso aqui é que vocês se lembram que eu disse para vocês que o Sansão, para mim, deveria ser um grande exemplo de espiritualidade por ele ser nazireu, né? Fazer parte de um grupo de pessoas separadas, com voto. Não passava nem navalha no cabelo, era um voto que ele tinha. Lembra da história, né? Pois bem, por curiosidade, ele acaba rompendo um de seus votos. Qual era qual voto que ele tinha? De não tocar em coisa morta. Ele não deveria tocar em coisa morta. E aí o que é que ele faz? Toca no leão morto, quebrando um voto. Escuta, palavra de Deus para você. Pare de curiosidade. Não saia do caminho e não vá mexer no seu passado. Porque se você for mexer em coisa morta, você vai se contaminar. Você vai quebrar os seus votos. Você foi separado para uma realidade nova. Você quer mais claro ou quer que Deus desenhe? Não saia do caminho. Pare de curiosidade. Mantenha o seu voto. Não toque em coisa morta. E tem mais. Às vezes, as coisas podem parecer doces como mel, mas tem enxame lá esperando por você. Às vezes as coisas podem ser doces, mas o resultado dessa doçura vem com picadas de abelha. Tá lá, tá no texto. Veja o que é que diz aqui. Olha, e afastando-se
do caminho para ver o corpo do leão morto, curiosidade para ver o leão morto, eis que havia nele um enxame de abelha com mel. Você vai mexer mesmo nesse desespero? Há necessidade? Você realmente precisa de outro tipo de doçura? Deixa eu lhe dizer, mantenha a sua vida espiritual protegida das curiosidades que podem trazer mel, mas trazem também quebra de votos e trazem também abelhas. Picadas de abelhas são um excelente exemplo para tipificar uma decisão errada. Você já foi picado por abelha, já? Tem ideia de como é? Pois bem, sabe aquela frase, curiosidade matou o gato? Pois bem, curiosidade fez Sansão quebrar o seu voto. Pare de curiosidade. Mantenha-se no caminho. Não pense na possibilidade de tocar no morto. O passado já passou. E você não precisa desse mel. Você não precisa desse mel. Mantenha-se no caminho, proteja a sua espiritualidade. Eu sei que às vezes dá vontade da gente olhar de lado, dá vontade de olhar para trás, dá vontade de olhar como as coisas ficaram. Se for necessário, volte essa reflexão, volte daqui a pouco, quando encerrar, e ouça toda, completa, para que você não perca aquilo que Deus tem para você hoje. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós, é a palavra. Ouça, Deus está falando comigo e com você hoje, porque amanhã Ele vai fazer coisas grandes. Como diz a palavra, coisas grandes e ocultas que nem sabemos ainda. Mas a curiosidade, olhar para trás, sair do caminho, tocar em coisas que já morreram, procurar mel e encontrar abelha, podem atrapalhar esse processo de Deus na sua vida. Então, palavra do Senhor. Em primeiro lugar, não subestime problemas pequenos, mas dependendo do Espírito Santo, vai e os vença antes que ele cresça, ou que eles cresçam. Segundo lugar, mantenha-se no caminho. Não dê espaço para curiosidade. Não vá tocar em coisa morta. O que passou, passou. O que pertence ao passado deve ficar lá no passado. Muito bem. Terceiro lugar. Qual é a terceira dica para uma vida espiritual que eu enxergo nesse texto? Terceira dica. Está lá no verso 9. Diz assim: pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Sansão, ele não devia ter saído do caminho e ter ido tocar naquele leão morto. E muito menos matar a sua curiosidade comendo o mel que estava sendo formado dentro de um cadáver. Mas foi exatamente isso que ele fez. Ele foi, rompeu com seu voto, tocou no morto, pegou o mel e saiu comendo como se nada tivesse acontecido. Isso me lembra um texto de Paulo, uma expressão de Paulo usada mais de uma vez, que é entenebrecido no entendimento. Quando as pessoas saem do caminho e por curiosidade vão tocar em coisa morta, vão olhar para trás, vão mexer no passado, vão procurar mel onde tem mais abelha. As pessoas às vezes ficam entenebrecidas no entendimento, o coração fica entenebrecido e é como se nada tivesse acontecido. Sai comendo mel, cantarolando às vezes. Eu estou imaginando Sansão, aquele homem possivelmente muito musculoso. Ao menos essa é a imagem que eu tenho desde a minha infância. Sansão todo forte e saindo dali, sabe, com um pote de mel, um favo de mel, e comendo aquele mel e escorrendo o mel pela mão, como se nada tivesse acontecido. Ele tinha acabado de romper, de ferir um de seus votos. E ele sai ali natural, como se nada tivesse acontecido.
E sabe o que é que acontece? Existe uma terceira dica aqui para a espiritualidade. Não seja canal de maldição para pessoas que você ama. Não seja canal de maldição. Onde é que está isso? No texto. O texto diz que ele sai comendo o mel e diz assim, ó, ele foi andando e comendo. Quando chegou onde estavam seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco de mel e eles comeram. Mas Sansão não lhe contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Interessante, essa expressão, ele não contou, apareceram aqui, essas expressões apareceram aqui já 2 vezes. Ele não contou. Ele não contou, ele simplesmente ofereceu e eles comeram. Sabe o que acontece? Para proteger a vida espiritual, para proteger a espiritualidade, tenha cuidado para que você não seja maldição para pessoas que você ama. Às vezes é até, poxa, qual é a má intenção que tem de oferecer mel a alguém? Me diga. Pelo amor de Deus, o que é que há de mais em oferecer mal a papai e mamãe? O que é que há de mal em oferecer uma coisa boa para alguém que você ama? Mas deixa eu lhe dizer, se foi mal adquirido, se não foi abençoado, se é fruto de uma contravenção espiritual, é maldição. E se é maldição e você oferece a outros, você amaldiçoa essas outras pessoas também. E sabe o que é mais fantástico disso tudo? Nós não lemos o restante do texto, mas o restante do texto conta que o relacionamento de Sansão com essa mulher foi um desastre. Foi um desastre porque ele estava tão embebecido com a carnalidade que ele propõe um enigma para 30 amigos que participaram, filisteus que participaram de sua festa de casamento. Bom, eu não vou dar spoiler, você vai ler depois. Mas o que eu quero dizer dentro desse ponto é que uma maldição chama outra maldição. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quer proteger a sua espiritualidade? Cuidado para você não ser um canal de maldição para outras pessoas. E o que ocorre é que as outras pessoas são amaldiçoadas e nem sabem com seu comportamento. Nem sabem que você está amaldiçoando. Isso atrapalha a espiritualidade das pessoas e atrapalha a sua espiritualidade. Então, nós precisamos ter zelo com a nossa vida espiritual, zelo com aquilo que conquistamos e como conquistamos. De onde vem? De onde vem aquilo que eu tenho? Eu ouvi uma expressão um tempo desses, e até usei em algumas ocasiões, que diz assim, que fulano está atirando com pólvora alheia, está atirando com pólvora dos outros. Às vezes, há pessoas que chegam dando tanto que é preciso calcular um pouquinho de onde vem esse tanto. Veja, eu não estou falando de benevolência. Você tem que ser benevolente. Você tem que dar e tal. Eu estou falando é que, às vezes, ganhamos presentes que não são abençoados. Nossa, talvez você diga assim, Joséan hoje está todo místico. Não, não é isso não. É que você tem que ter cuidado porque você precisa saber de onde vem o mel que estão lhe dando. Não quer proteger sua espiritualidade? Então pronto, a dica da Bíblia. Eu vou dizer uma frase que já é a minha cara, eu não estou inventando nada, está aí. E essa não é uma interpretação extensa. É uma interpretação intensa, mas não é extensa. Eu não estou fazendo a hermenêutica louca desse texto. O que foi que aconteceu? Sansão foi lá, ele não devia ter tocado no morro. Primeiro, já saiu do caminho, já começou errado. Saiu do caminho. Ele vinha tão bem, não era, gente? Não vinha bem? Quando ele viu o leãozinho, pequenininho, matou o leão com a força do Espírito Santo, não é assim? Tudo certinho. Aí ele vai
se desvia do caminho, por curiosidade, rompe com o seu trato com Deus, rompe com sua espiritualidade, toca no morto, pega mel e ainda pega esse mel que não veio de maneira abençoada e leva para sua família. Eu sei que vão dizer que eu estou exagerando, mas o casamento dele não deu certo. Como poderia ter dado? Leve para sua casa só coisas abençoadas. E outra coisa, se alguém lhe der alguma coisa, abençoe antes de consumir. E eu não estou muito preocupado, desculpa, não estou preocupado se você acha que eu estou místico demais hoje. É a palavra do Senhor, eu recebi para mim e estou compartilhando com os queridos irmãos. E se Deus está nos trazendo essa mensagem, é porque Ele se responsabiliza de ministrar no coração daquele que tem o coração fértil para receber. Cuidado com a sua espiritualidade. Cuidado como você conquista o mel e como você leva para casa. E cuidado com o tipo de mel que estão levando para a sua casa. Porque um mel amaldiçoado amaldiçoa também. Na nossa casa só devem entrar coisas que venham da parte de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu já ouvi alguém dizer assim também. Não, mas tudo que for abençoado aqui... Irmãos, não é bem assim. A gente precisa ter comprometimento espiritual. Você precisa orar, mas às vezes você... no caso dos pais de Sansão, eles não sabiam. Mas sabe que tem gente que faz vista grossa? Sabe que o mel vem de lugar amaldiçoado e não é assim não, irmãos. Não é assim não. Como foi que Paulo ensinou? Paulo ensinou, se alguém lhe der para comer, você não sabendo que está consagrado, não é? Você consagra, você ora, mas o Paulo nos ensina a não estar comendo carne consagrada a ídolos. Isso pode ser uma excelente referência ao seguinte: cuidado com a sua espiritualidade e a partir daquilo que você ganha. Cuidado de onde vem esse melzinho que está entrando aí para você, tá certo? 3 dicas apenas da parte de Deus nesse texto. Vamos lá, recapitulando. Primeiro, não subestime os problemas pequenos, mas ao depender do Espírito Santo, os resolva antes que eles cresçam. Isso ajuda a manter sua espiritualidade. Segundo, tenha cuidado. Mantenha-se no caminho. Não se entregue à curiosidade. Não caia na sedução de voltar, sair do caminho para olhar como as coisas ficaram. Não vá atrás de coisa morta. Não se iluda com mel, porque lá tem abelha. Cuidado. E terceiro, cuidado para não ser canal de maldição para sua família. Não leve para sua casa aquilo que não é santo, aquilo que não é abençoado. E muito cuidado com o que você recebe também. Aqui são 2 dicas aqui dentro de uma, né? Avenida dupla. Cuidado com o que você leva para casa e cuidado com o que levam para sua casa. E isso vale, casa aqui não é só família, não. Casa aqui é sua vida também. Cuidado com o que você leva para a sua vida e divide com os outros, e cuidado com o que os outros dividem com você. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.